Pronto. Então vamos começar a nossa aula de hoje com razões especiais. E de acordo com o nosso cronograma, nós vamos estudar escalas, nós vamos estudar velocidade. Esses dois aqui caem em concurso. Consumo médio. E densidade demográfica. Essas duas últimas aqui, menos frequente, mas a gente vai trabalhar de uma forma geral para entender cada uma delas. A nível de CEMEC, essas duas são as que mais são cobradas. Escalas e velocidade. E quando eu falo em escalas, eu preciso lembrar junto com vocês de quê? De maquetes. Precisamos lembrar dos mapas. As escalas elas são usadas, turma, para quê? Qual o objetivo da escala? Ampliar ou para reduzir figuras. Construir maquetes. A maquete de uma casa dessa, a maquete de um apartamento, o mapa do Piauí, o mapa do Brasil. Tudo isso é feito em escala. Uma coisa mais moderna, se você abrir o computador e botar lá Google Mapas, você digita lá Rua Avenida João Isidoro França. O Google vai aparecer. Imagem de satélite. Quando aparece a Avenida João Isidoro França, aqui na Zona Norte, que é a avenida que dá acesso ao Puti Velho, aí você pode ir lá no mapa do Google aplicar o zoom. E aí vai chegar um momento que vai chegar e você vai ver o mapa da rua. Você está ampliando aquilo ali. Você está fazendo o quê? Aumentando aquela escala. Certo? Então você tem vários tipos de escalas. Escalas numéricas, que são as mais comuns de concurso público. Escalas com gráficos, escala com marcações. Mas o que cai realmente para vocês são as numéricas. Então a função da escala é o quê? É você aumentar ou diminuir figuras. Eu vou botar figuras de uma maneira geral, bem generalizada. Pode ser mapas de cidades, pode ser de ruas, maquetes de casa, de campo de futebol. E matematicamente, meus amores, as escalas, elas correspondem a uma razão entre o tamanho no desenho e o tamanho real. Falou em escala para mim, eu tenho que sempre lembrar disso. É o tamanho no desenho dividido pelo tamanho real. É o tamanho no desenho dividido pelo tamanho real. Aqui, eu preciso que você vá para a prova da CEMEC não decorando esta fórmula, mas sabendo fazer a leitura disso. Quando eu digo para vocês que eu construí o mapa do Piauí, usando a escala 1 para 2000. Eu posso simbolizar a escala assim, 1, 2 pontinhos, 2000, ou assim, 1 para 2000. Se eu estou dizendo para ti que eu desenhei o mapa do Piauí nessa escala, eu preciso que você entenda junto comigo que a leitura da escala é feita de acordo com esse segundo número aqui, ó. Basta você olhar para ele, porque a partir dele eu consigo interpretar o que essa escala significa para mim. Quando eu digo para vocês que a escala é 1 para 2000, eu estou dizendo para vocês que esse mapa do Piauí que eu desenhei, nessa tela aqui, por exemplo, ele foi reduzido 2000 vezes. Eu peguei aqui o Piauízão vibrante, desenhei ele. E aí esse aqui é uma escala 1 para 2000. Aí tu olha para esse cara e diz assim para mim, eita, Fernandão, o que é que isso aqui significa para esse mapa aqui?
que esse mapa do Piauí, em relação ao tamanho real, a realidade, a extensão do Piauí, ele foi diminuído, ele foi reduzido 2.000 vezes. O que é que mais cai na prova de concurso? Lá na prova do concurso, a questão já vai te dar escala. Geralmente ele já te dá essa escala. E ele pede para tu encontrar ou o tamanho real ou o tamanho imaginário. Por isso que na hora que a escala aparecer para ti na questão, tu já olha para esse segundo valor. Então, só finalizando, para poder a gente deixar isso aqui bem claro aqui no nosso slide. Opa, peraí, gente. Peraí, só um momentinho que deu um tilt aqui. A gente falava justamente sobre essas escalas, não é isso? E aí eu tinha dito para vocês que o mais importante em escala é você saber fazer a leitura dessa escala. Então a observação que eu queria colocar para vocês é a seguinte. Na escala, aqui a representação dela, você tem sempre que observar esse segundo valor. O segundo valor, o segundo número, ele vai indicar quantas vezes reduzimos ou ampliamos a figura. Que fique bem claro para vocês que o segundo número é importante no desenrolar da questão. E que para você calcular uma escala, pegue o tamanho no desenho e o tamanho real. Ah, e outra coisa que eu não posso deixar de faltar, de falar para vocês, é que na escala, meus amores, ela é uma razão entre grandezas de mesma espécie. Quando eu digo que ela é uma razão entre grandezas de mesma espécie, é porque as unidades dessas duas grandezas devem ser as mesmas. O que você vai encontrar muito nas questões de escala é conversão de unidades. Por exemplo, o tamanho real é dado em quilômetros, mas o tamanho do desenho é dado em centímetros. Só dá para você encaixar um cálculo nessa brincadeira se as unidades estiverem compatíveis. Então, quase sempre você vai perceber e você vai ver a necessidade de fazer algumas transformações. Leia a questão e observe as unidades que aparecem. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos logo para uma questãozinha aqui que eu queria mostrar para vocês. Que é uma questão que eu acho que vocês já fizeram, porque já caiu em SEMEC. Vamos ver primeiro essa, depois a gente vê a da SEMEC, tá? No salão de entrada de um hospital, há um mapa na escala 1:300. Aquilo que eu falei para vocês. Nas provas de concurso, quase sempre, na maioria das vezes, o cara já te dá a escala. Ele vai te pedir uma outra coisa. Então tá aí, ó, a escala é 1:300. Foi o que eu disse para vocês? Pegou a escala, olha logo para quem? Do segundo número. 300. O que é que o 300 vai significar no contexto dessa questão? Que você pegou alguém e diminuiu ele 300 vezes, ou então aumentou 300 vezes. Então ele diz que o mapa do hospital está na escala 1:300. O hospital tem um corredor que mede 12 metros. Então, o comprimento do corredor é 12 metros. Qual é a medida do comprimento desse corredor no mapa? 12 metros é o tamanho real do corredor. E ele quer saber o tamanho desse corredor no desenho. Só que o tamanho que ele quer que você descubra, ele foi bem claro, em milímetros. Cada questão foi bem direta para você. Eu quero em milímetros. E o corredor está em metros.
Antes de qualquer coisa, o que é que eu preciso fazer, turma? Converter. Eu vou pegar esse 12 metros, que é o tamanho real do corredor, e vou transformar ele para milímetro. Aí eu preciso do sistema de medidas, né? Dentro de 1 metro, existem 1000 milímetros. Só você lembrar, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Daqui até aqui, ó, são 3 saltos. Então é só deslocar a vírgula 3 casas para a direita. É a mesma coisa de multiplicar por 1000. 12.000 milímetros. Cara, que coisa linda. Cheguei no tamanho do corredor, que é 12.000 milímetros, e quero ele no desenho. Bora matar essa danada. Eu peguei 12.000 milímetros, que é o tamanho real, e reduzi ele quantas vezes, gente? 300 vezes. É só dividir. E tu acha a resposta. Olha que coisa linda. Vai, Tim, bora, zerinhos. 120 por 3. 40 milímetros. Então, no mapa desse hospital, o corredor tem 40 milímetros. Letra D de dado. Ok? Beleza nessa questão? Tranquilidade total? Esse é o esquema de resolução de uma questão como essa. Me dá um feedback aí, tudo certo? No chat ou então no microfone. Se tiver alguma dúvida, me pergunta que eu vou, só passo para outros se tiver dúvida, quando eu tirar a dúvida de vocês. Professor, por favor, explique novamente, por favor. Vamos lá. O que é que eu tenho como primeira informação da questão? A escala. A escala de quem? O mapa de um hospital está na escala 1 para 300. Foi a primeira informação que apareceu para mim no começo da questão. No salão de entrada de um hospital, há um mapa na escala 1 para 300, que representa esse hospital. Esse mapa é o desenho do hospital. E ele está na escala 1 para quanto? Para 300. Quando você tem a escala, a primeira coisa que você faz é ficar de olho, ó, de butuca ligada, no segundo valor da escala, que é 300. Ó. Esse cara aqui é importante para mim e para vocês. O que é que esse 300 está indicando para nós? Que esse mapa do hospital, esse mapa que está o hospital desenhado, ele foi reduzido 300 vezes. Eu peguei o hospital e reduzi ele 300 vezes e coloquei ele no mapa desenhado. É isso que eu quero que você olhe na questão de escala, o segundo número. Aí vamos para a segunda parte da questão. O hospital tem um corredor que mede 12 metros. Isso aqui é o tamanho real. Quando você está lá no hospital que você olha para o corredor, 12 metros é o tamanho dele. Ele quer saber quanto é que vale o comprimento desse corredor no mapa. Ele quer saber o comprimento no desenho. Só que ele deixa bem claro que a resposta ele quer em quê? Milímetros. E lá está em metros. Eu preciso converter aquele corredor para milímetro. 12 metros, meus amados, é o tamanho real. É o comprimento real. Então eu vou jogar isso aqui para milímetro. De metro para milímetro, 3 casinhas que eu pulo. 1, 2, 3. Só botar 3 zeros. 1, 2, 3. 12 metros significa 12.000 milímetros. Isso aqui é o tamanho real do corredor. Só que ele quer o tamanho no desenho, que é no mapa. É só você agora pegar o tamanho real e reduzir ele 300 vezes. Só dividir. Você encontra 40 milímetros. É assim que a banca no CEP já te cobrou uma questão de escalas. Fazendo isso. Te dá a escala e pede o tamanho no desenho.
Só não esquece, ó, de observar o que eu disse aqui, ó. São grandezas de mesma espécie. Tem que observar as unidades, porque eu preciso converter. Eu trouxe outra parecida para vocês. Vamos lá. No mesmo estilo. Aqui, ó. Isso aqui é dar no CEP. O mapa de um determinado país foi feito na escala. Ele deu aqui a escala. 1 para 5 milhões. Eu já estou com a escala na questão. Ele já me deu. Então, o meu foco é olhar para esse número bem aqui. 5 milhões, que é o segundo valor da escala. Sabe-se que a distância entre duas cidades deste país é de 1.250 quilômetros. Essa é a distância, 1.250 km. Essa distância aqui, meus queridos, é a distância real. Qual é a medida dessa distância no mapa? Ele quer no desenho. Agora, olha para as alternativas. Todas as tuas respostas estão em quê? Em centímetros. E a distância que ele deu na questão está em quê, gente? Em quilômetros. Antes de mais nada, o que é que eu preciso fazer? Converter. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Olha, eu estou aqui no quilômetro e quero jogar isso para centímetro. Eu vou transformar 1.250 quilômetros para centímetros. É só observar quantos saltos eu dou. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saltos para a direita. É só botar 5 zeros do lado do 1.250. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí. 125 milhões de centímetros. Então, essa distância entre duas cidades para centímetro é 125 milhões. E aí, mata danada comigo. Eu peguei essa distância e reduzi ela quantas vezes? 5 milhões de vezes. Só dividir por 5 milhões. Olha a porrada de zero para tu cortar aí, né, gente? Corta 6 zeros, 6 zeros. Fica 125 dividido por 5. Bora ser feliz. 12 por 5 dá 2, 10, 12, 25. A distância entre as duas cidades no mapa é 25 centímetros. Letra B de bola. Duas questões parecidas, né? O raciocínio dessas duas questões é o mesmo. Bem parecidos. Uma não é da NUCEP, essa é da banca NUCEP. Show de bola? Tranquilo aí nessa daí? Bola para mais uma? Essa terceira aí. Um geógrafo precisa pôr em escala mais aproximada possível no papel duas cidades turísticas cuja distância entre elas é de 480 quilômetros. A distância entre essas cidades turísticas é 480 km. Essa aqui é a distância real, certo? É a realidade. É sabido que o papel tem a medida de 60 centímetros de largura. Qual a escala que melhor se encaixa no papel? Que o papel, ó. 60 centímetros.
E ele quer colocar isso aqui. Qual a escala que melhor se encaixa? No desenho, a largura vai ter 60 centímetros. Aqui, ele quer que você calcule a escala. Diferentemente das outras duas questões que eu fiz agora há pouco. As questões que eu fiz com vocês agora há pouco, ele já dava a escala. Aqui ele só quer que você ache a escala. É o tamanho no desenho dividido pelo tamanho real. Pronto, você vai lembrar daquela relação. O desenho pela realidade. O desenho pelo real. E aí, turma? Como é que eu vou fazer isso aí? Vamos lá. O desenho é o papel, que é 60 centímetros. E a realidade é o que? A distância que ele deu, 480 quilômetros. Lembra que eu falei para vocês que aí tem que estar compatível? O ideal é que você pegue quilômetros e transforme para centímetros. Eu fiz agora há pouco, não foi de quilômetro para centímetro? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 saltos. Então vamos lá, 60. Do lado desse 480, eu vou pipocar 5 zeros, que foram 5 saltos que eu dei. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, devagarinho, a gente vai fazer o quê? Cortar os zeros. Um zerinho daqui, um zerinho daqui. Ficou 6. Ficou 48. Seguidos de 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E agora, gente, eu simplifico. Porque você é bom de conta, eu tenho certeza absoluta. E você já vai perceber que 48 dá para dividir por 6. Ó. Simplifica aqui por 6. 6 por 6 dá 1. Até 48 por 6 dá 8. Ainda sobrado quantos zerinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí. 1 para 800 mil. Resposta, letra E. É a escala que você vai desenhar para encaixar isso aí dentro do papel. Então, reforça o que eu te disse. Em questões de escala, você vai transformar muito, fazer muita conversão. É necessário saber sistema de medidas. Essa tem mais cara de no CEP do que a anterior. Oi? Essa tem mais cara de no CEP do que a anterior. É. Essa daqui, ela não é no CEP. No CEP é essa daqui. Essa aqui é da FCC. Mas é nível SEMEC. Né? Quanto será uma enxada, professor? Oi? Quanto será uma enxada? Não te ouvi direito. Saiu cortado para mim. Repete. Quanto será uma enxada? Uma enxada? Eu acho que eu vou desistir de estudar e vou comprar uma enxada, vou capinar. Faz isso não. Pelo amor de Deus. Mulher não me mata de susto não, fala agora Quanto desse não. Não faça isso. Nunca mais você diga isso para mim, que eu não vou deixar você desistir. Não vou. Ai, meu Deus do céu. Cola aqui em mim, que aqui é só alegria. Não vou deixar você desistir. Tá? Bora para a próxima. Bora para a próxima. Bora ser feliz. Bora. Tu falou que quanto vale a enxada. Meu Deus, enxada é o quê? Eu lembrei de légua. Porque não tem no interior. Andei quantas léguas? Aí já passa aqui enxada alguma unidade de comprimento. Não, é porque tem hora que a gente fica assim, meu Deus do céu, eu já sabia isso aqui, como é que eu hoje não sei mais? Né? É complicado. Mas vamos ter paciência devagarinho que vai dar certo. Quem fez o SEMEC no ano passado, em 2019, vamos lá, bora ser feliz, bora matar essa danada. Olha aí, uma questão também da banca no CEP, outra da no CEP.
Isso aqui, quem já foi meu aluno em outros cursos, eu já fiz isso aqui. Uma empresa construiu um avião com envergadura, distância entre as extremidades de cada asa, de 60 metros, e o comprimento, que é a distância do bico ao final da cauda, de 35 metros. Você pegar assim, ó, a ponta da asa, de uma asa para outra, que é a envergadura do avião, dá 60 metros. Se tu pegar o bico do avião até a cauda, que é o comprimento dele, dá 35. Então, a envergadura desse avião, 60. O comprimento desse avião, 35 metros. Para uma feira de ciências, uma equipe de alunos fez uma maquete desse avião. A escala utilizada pelos alunos foi essa. De novo, a banca já está me dando a escala. 1 para 250. E o mais interessante, o mais bonito disso tudo, é que se você olhar para a escala que a NUCEP deu, que a banca deu, ela já deixou bem claro que tudo precisa estar em centímetros. Ela fala assim, ei, olha para cá, ó. Na minha escala, quando tu for fazer os cálculos, bota tudo em centímetros. E ele quer saber qual o comprimento da envergadura da maquete. A envergadura, na real, é 60 metros. E ele quer saber, na maquete, vai ser quanto? Então, tu foca na envergadura. Tá aqui, ó. 60 metros é a envergadura. Mas, como a escala tá tudo em centímetros, transforma esse cara para centímetros. Metro, decímetro, dá 2 saltos. Só botar 2 zeros. 60 metros significa 6.000 centímetros. Aí lembra o que eu te disse no começo da aula. O que é que eu preciso olhar na escala? É o primeiro ou o segundo número? É o segundo, ó. Quem é o segundo valor da escala? 250. Então, aquele tamanho real da envergadura foi reduzido 250 vezes. Só dividir. E tu vai achar o tamanho no mapa. Ei, zero. Te embora com esse zero aí. 600 por 25. Tu divide isso aí. Devagarinho, com calma. 60 por 25 dá 2. 50 para 60 dá 10. Baixa o zero. 100 por 25 dá 4. Sobra nada. Então, o tamanho da envergadura na maquete é 24 centímetros, letra C. Beleza? Preste atenção, gente, que aí eu fiz 3 questões com vocês com o mesmo raciocínio. Em se tratando de NUCEP, com certeza absoluta ela vai te dar a escala. Ela te pede ou o tamanho no desenho ou real. Dois, velocidade. Cara, não tem muito o que falar disso aqui não. É uma fórmula que todos vocês conhecem. Eu vou até escrever, porque eu gosto de escrever para ficar bonitinho, que eu vou mandar esse slide para vocês. A velocidade é uma razão de grandezas, ou entre, fica mais bonitinho. Entre grandezas diferentes. A velocidade, todo mundo sabe aqui o que é. É a distância dividida pelo tempo. A velocidade é a distância percorrida dividida pelo tempo gasto para percorrer essa distância. E aí o que eu sempre gosto de falar nas minhas aulas, foca nas unidades. Isso nunca foi cobrado em concurso. E por nunca ter sido cobrado é que eu gosto de falar.
quilômetro por hora, metro por segundo. São as duas unidades de velocidade mais cobradas em concurso. Eu vou reiterar o que eu disse. Nunca foi cobrado em concurso de SEMEC. Em outros já foi. O que é que ele cobra em relação às unidades? A conversão. Uma velocidade que está em quilômetro por hora, como é que eu faço para chegar em metro por segundo? Só fazer a conversão. E se a velocidade estiver em metro por segundo, como é que eu faço para converter em quilômetro por hora? Então guarda isso aí, tá? Vamos colocar esse esqueminha. Se ela estiver em quilômetro por hora e você quiser transformar essa danada em metros por segundo, não pensa duas vezes. Divide ela por 3,6. Toda vez que eu quero transformar uma velocidade em quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. E se eu voltar, eu multiplico por 3,6. Me dá um exemplo, Fernando, para eu entender isso melhor. Uma velocidade de 144 km por hora. Se a questão simplesmente falar assim, quanto vale ela em metros por segundo? A pergunta é só essa. Um móvel desenvolve uma velocidade de 144 km por hora. Qual o valor dessa velocidade em metros por segundo? Você vem aqui, ó, divide por 3,6 e vai-se embora. 144 dividido por 3,6 igual às casas, corta a vírgula. 1.440 dividido por 36. Vamos lá. 144 por 36 dá 4. 4 vezes 36 dá 144. Para 144 nada. Baixa o zero, coloca zero. Essa velocidade é 40 metros por segundo. Uma velocidade de 144 km por hora, em metros por segundo, vale 40. Converti. Segura essa daqui, viu, gente? Grava isso. Isso aqui é velocidade. E vamos direto fazer questão de velocidade. Essa 1 bem aqui, eu vou fazer ela por último, tá? Porque ela é muito extensa. Não, a gente desanima. Deixa ela por último. Olha aí. A uma velocidade média de 80 km por hora, percorre-se uma certa distância em 3 horas. Ele está relacionando velocidade com tempo. Lá da nossa aulinha de regra de 3, quem pegou lá no primeiro mês, lembra que nas questões de velocidade e tempo, você precisa saber se é direto ou inverso. E toda vez que eu relacionar velocidade com tempo, é inversamente proporcional. Se você aumenta a velocidade, o tempo de percurso diminui. Então, com uma velocidade de 80, o tempo para percorrer certa distância é 3 horas e 15 minutos. Se a velocidade for 60, se você diminui essa velocidade, essa mesma distância vai ser percorrida em quanto tempo? Cara, aqui a primeira coisa que você precisa fazer, turma, é não mexer com essa unidade mista aqui, ó. 3 horas e 15 minutos no cálculo não dá, não cola. Não tem para onde fazer isso aqui, não. Tem que transformar isso aqui tudo para minutos. Deixa só uma unidade lá. 3 horas é 3 vezes 60. Dá 180 minutos. Com mais os 15 minutos lá em cima, dá quanto? 195 minutos. Então, você vai fazer o quê? Tira isso aqui e coloca 195. Agora a questão melhorou. Turma, se você diminui a velocidade, o tempo aumenta. Isso é direto ou inverso? Isso é inverso. E quando as grandezas são inversas, nunca faça meio pelos extremos. Antes, você precisa inverter uma delas. Inverte uma das razões. Por exemplo,
eu posso inverter isso aqui, ó. 80, 60, eu boto 60, 80. E lá eu deixo 195x. Aí faz cruz, credo, meio pelos extremos. 60 vezes x é igual a 195 vezes 80. Quanto é 195 multiplicado por 80? Vamos lá. 40 vão 4. 72 com 4 dá 76, vão 7. 8 com 7 dá 15. 15.600. 60 vezes x dá 15.600. X é 15.600 dividido por 60. Bora-se embora. Vai-te embora aí. Corta 0 com 0. Então, 1.560 dividido por 6. 15 dá 2. 2 vezes 6, 12 para 15, 3. 6. 260. 260 minutos. Olha para lá. Não tem 260 minutos. Mas eu sei muito bem que a resposta que nós encontramos precisa ser convertida. Pensa comigo, vamos lá com calma. 1 horinha são 60 minutos. 2 horinhas mais 60 minutos. 3 horinhas mais 60. 4 horinhas mais 60. Só aqui eu já tenho 4 horas. 4 horas, se você contar, são 240 minutos. E lá tem 260. Então, são 4 horas e 20 minutos. Porque é o que falta para chegar aqui, ó. Marca a letra quem? Letra C. Beleza? Esse modelo de questão já caiu nas provas de SEMEC, mais precisamente em 2017. É a referência que eu tenho e nós temos que falar. E bora eliminar já de hoje. Hoje a Jade sai. Show? Beleza? Alguma dúvida nessa danada? Sai, já Jade sai. Já deu para Jade. Não, Catiane. Vamos embora. Um automóvel faz. Olha essa daqui como é bem interessante essa questão. Fica ligado. Eu gosto de falar assim para meus alunos. QDP. Questão de prova. Quando eu boto isso aqui no quadro, professor, você vai cobrar isso na prova, não vai? Assim, porque ela é muito linda essa questão. Porque é uma questão que promove no aluno raciocínio, pensamento. Um automóvel faz metade do percurso de uma viagem com uma velocidade média de 80 km por hora. Olha, ele faz a metade do percurso com uma velocidade de 80 km por hora. E a outra metade do percurso com uma velocidade média de 120 km por hora. Aí ele pergunta, a velocidade média desenvolvida pelo automóvel durante a totalidade do percurso. O cara quer que você encontre a velocidade média no percurso todo. Quanto equivale a velocidade média do percurso todo? Cuidado com essa questão, que ela é pegadinha do Faustão. Não sei se alguém de vocês pensou assim, mas muitos pensam. Que olham a palavra média. Aí pensa assim, olha só, olha o raciocínio. Errado. Se na primeira metade foi 80,
na segunda foi 120, e ele quer a velocidade média, eu tiro a média disso aí. Eu faço 120 mais 80 e divido por 2. 200 por 2 dá 100. Tá, 100. E aonde vai o quê? Perder a questão. Porque não é assim que se faz. Grava o contexto dessa questão. Grava o contexto dessa questão. E eu vou te dar um bizu para tu nunca mais errar ela. Eu vou te dar um macetezinho para esse tipo de questão aí. Pelo amor de Deus. O bizu que eu vou te dar, ele só serve para esse tipo de questão. Quando ele mencionar metade do percurso, metade do percurso. Quando em uma metade ele der uma velocidade e na outra metade ele der outra e pedir a média do percurso todo, o bizu que eu vou dar serve. Ele não é um macete padrão. É só para esse tipo de questão. Ele é bem específico, tá bom? Então, se ele dá metade do percurso com uma velocidade e dá metade com outra velocidade e pede a média do percurso todo, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar 2 vezes a primeira velocidade e multiplicar pela segunda. Você vai pegar 2 vezes V1 vezes V2. Você vai multiplicar a primeira velocidade e a segunda velocidade por 2. E depois que você fizer isso, você vai dividir o resultado pela soma das velocidades. Ou seja, você vai fazer assim, ó. 2 vezes o produto dividido pela soma. Vou matar essa danada agora? 2 vezes a primeira velocidade. Quem é a primeira velocidade? A segunda. Divide isso aqui pela soma das duas. Pronto. E é só fazer o cálculo devagarinho, sem a vexame. Quanto é 80 vezes 120? Vou botar bem que depois eu apago. 120 vezes 80. 0. 16. Vai 1. 9.600. Vezes 2. Dá 19.200, né? Tô certo? Tô, né? 12, 1, 18, 19.200. Então aqui deu quanto? 19.200. Dividido pela soma. Quanto é 120 mais 80? 200. Aí você vai fazer o quê? Com calma. Corta 2 zeros com 2 zeros. Fica 192 dividido por 2. Meus amores, quanto é 192 dividido por 2, por favor? 19 dá 9. 18, 1, 12, 6. A velocidade média no percurso todo é 96, letra A. E quem pensar em fazer a média vai se dar mal. Então, olha só. Esse bizuzinho que eu estou te dando, ele só vai ser aplicado por você se ele falar isso aqui. Metade do percurso com uma velocidade, metade com a outra velocidade, e ele pedir a média. Isso aqui cai, eu vou falar como gesto, isso aqui não cai, isso aqui despenca em concurso. Já caiu em CEMEC alguma vez? Não. Mas é mais um aprendizado para você. Show de bola? Então grava isso aqui que eu estou te dizendo. A aula está gravada para você e você vai de vez em quando lembrar isso. 8. Joaquim precisará fazer uma pequena viagem de automóvel.
cuja distância é 225 km. Então, a distância que ele vai percorrer aí é de 225 km. A velocidade máxima permitida nos primeiros 30 km é limitada a quem? A 60 km por hora. Nos primeiros 30 km de viagem, a velocidade permitida é de 60 km por hora. Beleza? E o restante do trajeto, o que falta, a velocidade permitida é 100 km por hora. Ele pergunta o tempo de viagem. Qual o tempo gasto dessa viagem? Pessoal, só uma perguntinha. A distância que ele vai percorrer todinha, né, 225, daqui para cá não é 30? Dá para saber essa distância restante aqui, não dá? Basta pegar 225 menos 30. E dá justamente quanto? 195 km. Então vamos atualizar aqui, ó. Ele disse para mim que os primeiros 30 km da viagem ele pode andar com uma velocidade de quanto? De 60. Cara, você está numa viagem, você sai daqui para o Ceará, sei lá, vamos daqui para Parnaíba. Vamos imaginar que fosse 225, não é, mas vamos imaginar. Nos primeiros 60 quilômetros, nos primeiros 30 quilômetros da tua viagem, tu anda com uma velocidade de 60. Dá para descobrir o tempo que tu vai gastar para andar isso aí? Dá, não dá? O tempo é a distância dividida pela velocidade. A tua distância é 30. A tua velocidade é 60. Se tu cortar 0 com 0, fica 3 sobre 6. Se tu dividir por 3, dá 1 meio. 1 meio é meia hora. Ou seja, nos 30 primeiros quilômetros da tua viagem, andando com uma velocidade de 60, tu gasta meia hora. Meia hora são 30 minutos. No restante da viagem, daqui para cá, que é os 195 quilômetros, tu pode andar com a velocidade de 100. Então, qual o tempo que tu gasta na segunda parte do teu percurso? 195 por 100 dá 1,95 horas. Tu vai gastar 1,95 horas no segundo momento da tua viagem. Qual a pergunta que ele faz para ti? O tempo estimado de viagem. Qual o tempo que tu gastou aí? Na primeira parte do trajeto, meia hora. Na segunda parte do trajeto 1,95. Soma. 0 mais 5. 5 mais 9, 14, vai 1. Então, tu vai gastar o quê? 2,45 horas. É o tempo que tu vai gastar. Aí tu vai olhar para esse negócio aí. Tu não te empolga. 2,45 horas, professor, é 2 horas e 45 minutos. Cuidado. Não vai te empolgar. Tu pode perder uma questão. Sabe por quê? Porque essa parte decimal aqui não significa os minutos, não. Não significa os teus minutos. Essa parte decimal aqui é uma parte em horas. Se tu desmembrar isso aqui, gente, é 2 horas mais 0,45 horas. É ou não é? 2,45 é 2 horas mais 0,45 horas. Desmembra esse negócio para tu ver. 2 horas mais 0,45 horas. E aí tu foca aqui, ó, para transformar. Agora sim, tu transforma isso aqui em minutos.
Como é que eu transformo de horas para minutos? Multiplica por quem? Por 60. Vamos pegar 0,45 vezes 60, devagarinho. C vezes 5, 30. Vão 3. C vezes 2, C vezes 4, 24. 3, 27. Vão 2. Baixa aqui, baixa aqui. Conta duas casas decimais. Isso aqui multiplicado por 60 dá 27. 2 horas e 27 minutos. Aí tu marca a resposta, a letra D de dado. Ou seja, o cara que botou 2 horas e 45, ele botou de quê? De propósito. Of course. Então você viu que hoje eu coloquei um nível de bom para cima. Para a gente começar a se habituar a estudar assim. Tá bom? A gente vai estudar assim. A gente vai ter que aumentar o nosso nível. Devagarinho, com calma, cada um no seu tempo. Mas o importante é que vocês não percam o fio da meada. Tá? Trabalhar assim. No CEP pregou uma peça enorme nos alunos que fizeram PMPA. Eu não entendi esse 0,45, não. Aqui? Esse 0,45 0,45 horas, para mim, seriam destrinchado em minutos, né, não? Pois é o que eu fiz. Mas, meu Multipliquei por Deus do 60. céu. Deixa eu apagar aqui de novo. Por favor. Vamos lá. Essa primeira parte aqui. Entendeu por que foi meia hora? Sim, Essa segunda parte, 1,95. Então, ele quer o tempo sim. total. Então, soma. 2,45 horas. Isso Foi aqui, ó, aí que eu... esse valor aqui está em horas. Certo? Que lá tudo é hora. Hora. Isso aqui, quando tu olha para a alternativa, pode gerar um conflito de raciocínio por conta dessa letra E. Que tem 45 aqui, ó. Aí tem muita gente que se empolga e vai marcar ela, onde vai estar errado. Porque aqui tu precisa fazer o quê? Desmembrar isso. Isso aqui, transforma isso aqui numa soma. A parte inteira é 2 horas. E a parte decimal é 0,45. Se tu pegar R$2 e somar com 45 centavos, dá 2,45. O que eu fiz daqui para cá foi só fazer o quê? Decompor o número, abrir ele. 2 horas mais 0,45 horas. Isso aqui, ó, é hora exata. Isso aqui é uma parte da hora. Isso aqui é menos que uma hora. Aí essa parte aqui eu tenho que deixar em minutos. Como é que eu transformo isso aqui em minutos? Como é que eu transformo esse cara em minutos? Como é que eu transformo de hora para minuto? De hora para minuto, eu preciso multiplicar por quem, gente? Por 60. Então, o que eu vou fazer? Pegar esse cara aqui e transformar para minuto. Multiplicar por 60. C vezes 5, 30. Vão 3. C vezes 4, 24. Com 3, 27. Vão 2. 6 vezes 0, 0. Baixa o 2. E baixa o 0. Conta as casinhas decimais, 2. Então, isso aí é 2 horas e 27 minutos. Essa parte decimal, tu tem que entender que é menos que uma hora. Vou te dar outro exemplo aqui, para ver se tu reforça isso na tua cabeça. Se eu colocasse assim para vocês, 1,2 horas. Se eu colocasse assim para vocês, 1,2 horas. E aí?
Como é que isso aí é transformado para hora e minuto? Mesmo processo, ó. Isso aqui, desmembrando, isso aqui vai ser como, gente? 1 hora, mais quanto? Me ajuda. 0,2. Tu tem R$1 com 0,2, não dá 1,2? Eu só faço, ó, desmembrar o número. Aí o meu foco é aqui, ó, transformar isso aqui em que, gente? Em minutos. Multiplica por 60. 6 vezes 2, 12. Vai 1. Baixa 1. Uma casa. Isso aqui vale 12 minutos. Então, 1,2 é 1 hora e 12 minutos. Só que lá na tua questão, o cara vai botar 1 hora e 20 minutos para querer te pegar. Certo, professor. Eu não lembro de já ter visto isso, sinceramente. E não gostei. Nunca viu isso aqui como Não transformação? lembro se eu já vi isso nos meus 50 anos. Não lembro. E não gostei de ter visto hoje. Mas vamos lá. Vamos reforçar isso de novo. Se eu coloco assim para vocês, 2,3 horas. Não vai esperar que lá na questão vai ter 2,3 horas, não. Vai estar assim. 2 horas e 30 minutos. Na letra A, logo de cara. 2 horas e 18 minutos na letra B. 2 horas e 24 minutos. Como é que eu vou transformar isso aqui em hora e minuto? Que a alternativa vai estar assim para ti. Desmembra isso. Letra B. 2 horas mais 0,3 horas. Aí tu foca aqui, ó. Multiplica por 60. 18. Baixa 1. Então dá 2 horas e 18 minutos. Aí tu marca a letra B. Sinceramente, professor, da aula toda, eu acho que isso aí é o que eu não vou esquecer, não. Isso aqui, se você for pegar em concurso público, cai muito essas conversõezinhas. E sempre é o mesmo enredo. O cara vai botar lá 2,3. 2 horas e 30. Sabe quem é 30? É se fosse 2,5. Toda vez que tiver 0,5, tu já sabe que isso aqui é meia hora. Isso aqui é 2 horas mais meia hora. Ou seja, 2 horas e 30 minutos. Quem é 30 minutos é o 0,5, que é meia hora. Show? Beleza? Beleza. Mais um aí para conta, para vocês lembrarem isso. Essas conversõezinhas que acontecem dentro das questões. Isso aqui faz parte do sistema de medidas, que sempre está presente nas provinhas de vocês. Só que nós colocamos isso aonde? Dentro de um assunto de quê? De velocidade. Show de bola? Então, olha só, eu vou deixar aqui, nós vamos encerrar agora. Vamos deixar só essas questões para vocês hoje. Na próxima aula eu retomo de onde nós paramos, porque eu preciso que vocês refaçam essas questões. Essas questões precisam ser refeitas por vocês sozinhas ou sozinhos.